Fibromialgia não é só dor e também não é frescura, viu? Quem me conhece sabe que eu tenho dor crônica já há muito tempo. Afinal, quando eu tinha 9 anos de idade, eu já fui diagnosticada com enxaqueca crônica e eu tomo medicação desde então. Mas tá aí tudo bem, afinal a medicação me ajudava muito e eu passei muitos anos da minha vida sem ter enxaqueca. Porém, com meus 25 anos, eu comecei a desenvolver outro tipo de enxaqueca. O fator principal é que eu tenho uma disfunção temporomandibular, ou seja, a minha articulação da mandíbula ela não funciona corretamente, o que faz inflamar, causa dor, causa enxaqueca tensional, enfim, tem vários sintomas super chatos e ela é bem difícil de tratar. Afinal, o meu caso, ele é ligado ao bruxismo. Nos momentos que eu tô mais estressada, quando eu estou mais ansiosa, eu acabo tendo mais bruxismo, mais rangendo meus dentes, mordendo durante a noite e eu acabo tensionando toda a minha musculatura cervical, então eu já acordo com dor de cabeça. Então eu comecei a fazer outros tratamentos, eu fazia quiropraxia também para ajudar no relaxamento, o alongamento das articulações, dos músculos, mas quando todos esses tratamentos eles não estavam mais dando certo, comecei a ter muita enxaqueca. E assim, uma coisa de passar 5 meses tendo dor de cabeça todos os dias, tomando muita medicação, muito anti-inflamatório, muito analgésico e nem os analgésicos davam conta. Eu ia para o hospital, já cheguei aí 3 vezes no pronto-socorro por semana, mas o que isso está relacionado com a fibromialgia? Sabe-se que quem tem fibromialgia também tem enxaqueca e pode também ter disfunção temporomandibular. Também ter hiperflexibilidade benigna, afinal o que é isso? Tenta fazer assim. Agora, tenta fazer isso. Se você não conseguir, você não tem hiperflexibilidade benigna, mas se você conseguir, você tem hiperflexibilidade. Então assim, começou a juntar um combo de coisas e até aí eu não tinha um diagnóstico de fibromialgia, mas eu sentia muita dor e eu comecei a ter com 27 anos sensibilidade ao toque, ou seja, eu reparei que eu não conseguia apertar alguns lugares do meu corpo que doíam mais que o normal. E eu fui descobrir que um corpo sem fibromialgia, ele aguenta uma pressão de até 4 quilos para começar a sentir dor. Mas eu tava com muito menos que isso e tava com sensibilidade ao toque, às vezes um carinho, alguma coisa assim que roçava na minha pele. Já era muito, incomodava muito, já doía bastante. Mas até aí eu só fui observando, eu não tinha, enfim, dores nos pés, eu não tinha dores nas mãos, a minha vida tava, fora a enxaqueca, tava normal. Então eu fui seguindo. Porém, no início da pandemia eu comecei um estresse muito grande, porque o meu animal de estimação, ele faleceu, e ele era meu animal de estimação de infância. Depois que o meu animal de estimação acabou falecendo, eu tive uma infecção urinária, e nessa infecção urinária, comecei a ter muitas dores pelo corpo todo, nas mãos, nos pés, foi uma dor terrível. Bom, os meus médicos diziam que era normal, era por causa da infecção e quando a infecção passasse, ela passaria também. E foi isso que aconteceu. Depois de então eu percebi que eu comecei a ter outras coisas e era muito esquisito. Um exemplo que eu já estava não tendo tanta concentração nas coisas, eu esquecia, muitas vezes eu tava com uma sensação de não conseguir pensar direito, parecia que tinha uma névoa, uma nuvem na minha cabeça e era super difícil de conviver com isso, eu não conseguia raciocinar, eu esquecia muitas coisas. Eu que sou jornalista, né, eu tenho que memorizar muitas palavras, muitas informações para poder escrever um artigo, uma matéria, um vídeo e isso estava afetando a minha vida. Comecei a ter uma dor nas costas toda vez que eu acordava, falei, gente, é da idade. Bola pra frente. Comecei a ter as minhas dores de cabeça pioradas. E na última vez que eu tive infecção urinária, foi próximo do final de 2021. Essa dor, ela não passou, ela persistiu todos os dias.
Então eu comecei a procurar ajuda, eu fui para um atendimento, eu achava que eu estava com infecção urinária de novo e não era isso, eu fiz todos os exames, eles falaram que eu não estava com infecção urinária, aí eles me passaram para o urologista, no urologista ele me falou assim, repetiu os exames de infecção, eu não estava com infecção e ele falou assim, bom, você tem que procurar um reumatologista. Graças a Deus eu achei uma boa especialista, uma reumatologista, que ela fez uma bateria de exames, uma investigação para ver o que eu tinha e também fez a análise clínica do meu corpo, das minhas articulações. Os exames constaram que estava tudo normal, eu não tinha reumatismo, eu não tinha artrose, então ela analisando que eu estava mais de 3 meses com dores, todos os dias ela deu o diagnóstico de fibromialgia. E aí começou a saga, né, gente? Porque quem tem fibromialgia ou quem conhece alguém com fibromialgia sabe que é uma saga e é pra vida inteira. Não querendo desanimar você que tá assistindo esse vídeo, quer saber mais informações, foi diagnosticada agora. Olha, a coisa tá ruim, mas pode sim melhorar muito, tá? Eu comecei a fazer o tratamento, a buscar também tratamentos alternativos. Então eu comecei também a perceber o meu corpo, por que ele estava agindo, o que dava crise, quando piorava as minhas dores, quando não piorava. Uma característica da minha dor que eu tenho desde a infância é que quando eu estou ansiosa, quando eu estou sofrendo emocionalmente, eu tenho dor. Eu tinha dor de cabeça, agora dor de cabeça, além dela, eu tenho dor no corpo. Então é uma das características que eu consegui diagnosticar, que eu consegui reparar no meu corpo é ansiedade gera dor. Então nesse período eu estava tendo muita crise de ansiedade, além das dores, eu também estava depressiva, eu emagreci mais de 10 quilos porque eu não estava conseguindo comer. Então um dos primeiros tratamentos foi o medicamentoso, né, para eu conseguir estabilizar esse processo psicológico, assim, fazendo um SOS mesmo. E aí eu fui para psicoterapia, eu contei todo o meu caso e eu fiz algumas sessões, eu acabei desistindo depois, mas essas sessões me ajudaram muito a perceber sobre a minha mente, sobre o meu corpo e sobre hábitos não saudáveis que eu estava tendo. Uma característica é que eu sou muito estressada, eu fico ansiosa por muita coisa, eu fico preocupada, eu me estresso por pequenas coisas, eu fui a vida inteira assim. Então, uma das primeiras coisas que eu pensei, bom, ou eu desacelero, ou eu começo a ver a vida mais leve, ou eu vou morrer, porque o meu corpo já tá gritando. Isso não foi fácil, porque eu tava tanto tempo convivendo com estresse, com a mente acelerada, com vários pensamentos negativos, que eu não sabia mais como sair daquilo. Pra mim era normal. E então eu consegui conversar comigo mesma e falar assim, bom, eu estou sobrecarregada, eu vou começar a tratar minha mente como uma mochila. Se ela tá cheia, eu tenho que tirar coisas. E se alguma coisa não dá para minha mente processar naquele momento, eu vou pensar assim, isso não cabe na minha mochila, então ela não vai entrar, eu não vou me preocupar. Então esse exemplo na minha cabeça deu muito certo. E quando os médicos conseguiram ajustar, aí eu consegui fazer atividade física, dar aquela engrenada e foi muito bom pra minha vida, gente. Atividade física realmente, mentalmente me tranquiliza muito. O corpo também melhorou muito as minhas dores. 20 minutos já é o suficiente diariamente para você se sentir bem, se sentir melhor das dores. Teve momentos que eu pensei em desistir. Porque teve momentos que eu achei assim que era demais viver com essa dor todos os dias, que parece que nunca ia melhorar, parece que eu não ia conseguir mais fazer nada, que minha vida nunca mais ia voltar ao normal. E sei lá, eu não tenho filhos, eu comecei a me questionar se eu ia conseguir ter, se meu corpo ia conseguir dar conta, ficar sem medicação por 9 meses. Então eu comecei a questionar tudo na minha vida, mas com a fibromialgia eu tive que descobrir qual é meu novo normal. Nem todo mundo consegue a compreensão da família, né? Tem gente que a família duvida, a família debocha, a família, enfim, menospreza o sofrimento de quem tem fibromialgia. No meu caso foi ao contrário, graças a Deus, assim, eles foram super compreensivos,
porém partiu para um lado extremo, pois ela não consegue fazer mais nada da vida. E isso, no momento que eu estava sofrendo, que tinha muitas dúvidas na minha cabeça, foi ruim, porque eu falava para mim mesma, eu consigo fazer as coisas, só que agora vai ser no meu tempo. Eu até postei um vídeo no TikTok de um dia que eu tava com uma crise, e foi nesse período assim de ainda adaptação com a fibromialgia. E foi difícil, eu queria dividir isso com todo mundo, eu queria dividir para as pessoas, enfim, porque isso é muito comum para quem tem fibromialgia, você se pegar chorando, você se pegar no desespero porque você tá com dor e não consegue fazer nada, e é uma frustração tão grande porque você quer fazer e você não consegue. E realmente a fibromialgia é uma deficiência, ela tem que ser tratada e vista como uma deficiência, afinal o corpo ele não consegue mais render, ele não consegue mais fazer o que uma pessoa normal sem dor consegue. Então ela tem que ser vista com outros olhos, porém são olhos mais de compreensão, de empatia, né? De poxa, você tá passando por isso, você quer ajuda, você precisa de alguma coisa, porque não é fácil, principalmente no começo, gente. Fibromialgia não é frescura, não é preguiça. As pessoas acham que a gente tem preguiça, não tá fazendo porque tá com preguiça ou algo do tipo, ou tá inventando para chamar atenção. É mais fácil as pessoas te criticarem do que te acolherem quando você tem fibromialgia. E outra coisa muito difícil é o tratamento. Quem assistiu o documentário da Lady Gaga, a Lady Gaga ela tem fibromialgia, ela até se pergunta o que as pessoas com fibromialgia e não têm dinheiro elas fazem. Porque o tratamento é muito caro e o SUS não custeia nem as medicações. Então, acaba se tornando quase missão impossível. Você tem que trabalhar para pagar seu tratamento, porém, se você não consegue trabalhar e logo você não consegue pagar esse tratamento. Essa é a realidade da maioria das pessoas, porque a fibromialgia ela precisa de um tratamento multidisciplinar, ou seja, de vários profissionais ao mesmo tempo. E não é só dor, gente, são outros sintomas, como eu citei. É enxaqueca, pode ser associado com síndrome do intestino irritável, hiperflexibilidade, disfunção temporomandibular, síndrome do olho seco, insônia, irritabilidade, depressão. Gente, tem tanto sintoma que é associado à fibromialgia e que por isso o tratamento é multidisciplinar. E além disso, os cientistas ainda não descobriram, a medicina não descobriu de onde surge a fibromialgia. O que a minha neurologista falou é que a medicina acredita que é um processo inflamatório imunológico, uma doença imunológica, porém não consegue-se ainda provar isso. Até saiu um estudo recentemente em que foram injetadas algumas células imunológicas, né, de pacientes que têm fibromialgia em camundongos, e esses camundongos começaram a ter sensibilidade à dor. Porém, quando essas células foram eliminadas pelo organismo deles, eles pararam de ter essa sensibilidade. Tome cuidado, porque às vezes a gente acha que é uma medicação que vai sarar, uma medicação que vai melhorar, e a gente pega da internet, a gente nem vai no médico e começa a tomar um chá, sei lá, X louco lá, dizendo que é cura, ou começa a comprar produtos dizendo que se você passar aquilo ou usar aquilo vai curar você. A cannabis, por exemplo, é um produto que o pessoal vende como cura, e não é assim, gente, é tratamento, ele só pode ajudar, e muitas coisas que as pessoas estão vendendo só para ganhar dinheiro é para enganar, e a gente que está desesperado, que está sofrendo com isso, investe tudo que a gente tem e acaba levando um golpe. Então tome muito cuidado com a sua saúde. Perceba o seu corpo, o que te faz bem, o que te faz mal. Faça uma agenda, um diário. Eu fazia muito isso quando eu tinha crise de enxaqueca antigamente. O que eu comi, o que eu fiz de diferente hoje que me deu crise. Então, começar a anotar mesmo. Se eu tô comendo alguma coisa diferente, eu vou saber, eu comi aquilo e aquilo me fez mal. Então, por exemplo, eu fiz com leite isso. Eu parei de uma semana, eu tirei todos os derivados de leite. E nessa semana, eu acabei dando aquela escapada. Eu tomei um copo de leite. E no outro dia eu tava com enxaqueca. Então, assim, daí eu vi, poxa, os derivados de leite são
péssimos pra mim, eu tenho que tirar isso. E por experiência própria eu decidi parar. Eu posso falar mais sobre esses tratamentos, principalmente fitoterápicos, né, gente, que ajudam muito essa questão de inflamação e ajudam muito, que é uma receita praticamente para a vida inteira, em que todo mundo que tem dor crônica vai fazer super bem. É claro, se você não for alérgico, né, gente? Se você for alérgico, tome cuidado a essas coisas, não consuma. Faz 1 ano e meio do meu diagnóstico. O último sintoma que veio foi a dor crônica mesmo. E uma coisa que a minha médica falou foi o seguinte: para ter o diagnóstico de fibromialgia é essencial, tem que ter dor crônica no corpo, difusa, enfim, tem que ter dor, tá? Por mais de 3 meses. Porém, isso não quer dizer que eu já não tinha fibromialgia antes do diagnóstico. Afinal, no meu corpo tudo apareceu antes e o último foi a dor. Para você que tem fibromialgia, que acabou de receber o diagnóstico, que eu não achei que ia me emocionar com isso. Ai, sou uma pessoa muito emotiva, gente, desculpa. Para você que frequentemente está com crise ou passa por isso, eu vim dizer para você que sim, existe um tratamento, existe qualidade de vida. Não é fácil, tá? Não é fácil viver no nosso corpo todos os dias, porque não é fácil você ter que se acostumar com isso, né? Como uma pessoa se acostuma a ter dor todos os dias? Acontece. A gente às vezes nem lembra que tá com dor e tá com dor. Por exemplo, eu tô falando pra vocês e minhas costas estão me matando já. Mas existe uma qualidade de vida, existem momentos bons, existem muitos momentos ruins, mas é possível sim a gente conseguir ter uma vida, a gente se adaptar e começar a ter hábitos mais saudáveis, tanto mentalmente como fisicamente, sabe? Psicologicamente, espiritualmente também. É possível sim. Também para alguém que convive com alguém que tem em casa fibromialgia, eu queria dizer para você, tenha mais empatia. Muitas vezes quem não tem não aguenta nem ficar um dia com dor de cabeça. Imagine você ficar 5 meses com dor de cabeça. Imagine você ficar 1 ano. Imagine você ter que conviver com isso a vida inteira. Então assim, não é fácil, não é frescura, não é preguiça, sabe? Porque eu acredito assim, eu falo por mim, se eu pudesse escolher, claro que eu escolheria não ter, claro que eu escolheria fazer milhões de coisas no dia e não me sentir, sabe, às vezes até a palavra frustração, fracasso, porque a gente muitas vezes se sente assim, parece que fracassou, parece que, sei lá, é muito difícil saber que seu corpo não vai ser mais o mesmo e que você, muita coisa talvez que você sonhou você não vai conseguir alcançar, mas você vai poder ter outros sonhos e ter outras oportunidades e crescer e aprender muita coisa, né? Então é possível sim, precisa ter esse apoio, principalmente de quem a gente chama de família, porque às vezes são os que mais a gente ama, são os que mais nos machucam. E isso que sobra pra gente é a esperança de acordar com uma manhã melhor. É isso. Quem gostou do conteúdo, dá uma curtida, conversa comigo, manda aí seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal. Beijos!